Que tal fazer uma cerveja em casa sem nenhum equipamento específico? Quer saber como? Vem comigo! Fala aí, cervejeiro, cervejeira, o meu nome é Luciano Marques e esse aqui é o Cerveja Esporte Clube. Muita gente me pergunta como é fazer cerveja em casa, quanto custa, e eu resolvi fazer uma brincadeira hoje. Eu resolvi ensinar um jeito de fazer cerveja em casa sem nenhum equipamento específico. Esses equipamentos não são caros, mas as pessoas às vezes têm um freio em relação a comprar ou não o equipamento, porque não sabe se vai gostar da brincadeira. Então a ideia hoje aqui é essa, é ensinar a fazer uma cerveja com exatamente o que você tem em casa. Não precisa comprar nenhum equipamento específico, faz essa receita em casa, vê se você gosta da brincadeira, vê se você gosta de fazer cerveja. E se você gostar de fazer cerveja, pronto, aí parte para o equipamento, compra o equipamento específico e se diverte fazendo aquilo que você gosta. Eu já faço cerveja há bastante tempo, uso equipamento específico. Mas esse modo de fazer cerveja ele é bem rudimentar, então você vai observar um jeito bem rudimentar de fazer cerveja. O que eu fiz? Peguei uma panela de ferro qualquer em casa, uma que cabia 5 litros de água, então eu preciso de uma panela que pelo menos caiba 4 litros de água, pelo menos. Pode ser uma panela de pressão, pode ser uma panela de ferro qualquer. Vocês vão ver já já o processo, como é que foi que eu fiz. E você pode fazer ela de duas formas. Você pode usar meia calça, você pode colocar meia calça na cerveja. Ou você pode usar voal, que é aquele tecido que tem de cortina, que você acha baratinho, R$5 o metro. Você consegue um voal desse para você fazer cerveja. Resumindo o processo, é como se fosse fazer um café. Então você tem ali a panela com água, você coloca esse pano, esse tecido, pode ser a meia calça ou pode ser o voal. Você coloca o malte moído dentro deste saco, demora ali mais ou menos 1 hora e meia para fazer a mostura, ou seja, para você arrancar todo o açúcar de dentro do grão, do malte. Você coa, ou seja, você puxa o saco, vai sobrar um líquido na panela, você vai ferver aquilo ali, adicionar os lúpulos, esfriar, colocar dentro de algum recipiente, normalmente a gente coloca dentro de um balde fermentador. Hoje, como a gente vai fazer sem material específico, a gente vai colocar numa PET mesmo, de refrigerante. A gente espera descer a temperatura, a gente coloca o fermento, deixa fermentando por mais ou menos de 7 a 10 dias. Depois que você faz isso, você engarrafa. Você engarrafando, você faz o priming, que eu vou te ensinar como é, que é colocando um pouquinho de açúcar dentro da cerveja. Deixa mais um tempo ela fora da geladeira e depois de 7 a 10 dias a cerveja está pronta. Certo? Então é um jeito muito simples, muito fácil, nenhum equipamento específico. O que você vai precisar é só ir até uma loja de insumos, porque claro, os ingredientes da cerveja você não tem em casa. Então veja se você não tiver na sua casa, na sua região, uma loja de insumos, você pode olhar na internet, é muito fácil de comprar. Então é tão fácil e tão barato que eu mostrei aqui, eu até anotei aqui, eu utilizei 4 litros de água e 900 gramas de malte. No caso aqui eu coloquei 400 gramas de Pale Ale, 400 gramas de Pilsen e 100 gramas de Carapils. Você pode substituir tudo isso por 900 gramas de Pilsen, malte Pilsen normal, não tem problema. E também os lúpulos, eu utilizei apenas 9 gramas de Cascade. O lúpulo você coloca ele em 3 momentos, quando você estiver começando a ferver a cerveja, você coloca no início, no meio e no fim, depois que você desliga o fogo. Então um jeito muito fácil, muito prático que eu preparei para vocês aqui. Essa cerveja, essa receita toda vai custar mais ou menos 14, 15 reais no máximo. Ela vai render 3 garrafas de 500, né? Cada garrafa vai sair por mais ou menos 4 reais, para você ter uma leve noção do que é fazer cerveja em casa sem nenhum equipamento, tá? Eu acabei não fazendo na minha calça. Como eu tinha aqui um pedaço de voal em casa, eu vou ensinar para vocês como é que faz. Você coloca o voal na panela, esquenta a água. Se você não tiver um termômetro, que é o primeiro equipamento específico, não tem problema. Esse é fácil de arrumar, você pode conseguir emprestado com alguém. Mas até ele você pode deixar de lado, porque hoje a ideia é fazer cerveja sem nenhum equipamento.
Então você coloca a água a mais ou menos 70 graus e aí ou você mede a temperatura ou você observa aquelas bolinhas que vão formando no fundo da panela. Quando elas estiverem começando a formar é porque ela está na temperatura correta. Você vai colocar um malte ali, você vai esperar um tempo, você vai esperar mais ou menos de 1 hora a 1h30. Com os equipamentos específicos a gente consegue medir a quantidade de açúcar que tem nesse mosto. Quanto mais açúcar, melhor a extração, melhor a cerveja e mais álcool você vai ter nela também. Mas a gente não tem equipamento específico, então deixa lá 1h30, tira todo o açúcar que tem dentro do grão, puxa o saco, coa, fica com aquele líquido ali e começa a ferver. Depois que começar a ferver, você vem, coloca a primeira adição de lúpulo, um pouquinho daqueles 9 gramas que eu falei de Cascade. Se você não tiver uma balança de precisão, ou você na própria loja você pede, olha, eu quero em 3 saquinhos separados, eu quero 3 gramas, 3 gramas e 3 gramas. Eles colocam para você tudo separadinho. Se não tiver, você pega aquele montante de lúpulo e divide em 3 partes iguais, não tem problema. O malte também ele já vai te dar moído, você pede o malte moído já para colocar direto na panela. Então não tem muito segredo, você ferveu, colocou as 3 adições de lúpulo, você vai esfriar essa cerveja. Eu também ensino como você pode fazer isso em casa do jeito mais mambembe, mais ok. A ideia é essa, é fazer cerveja aqui sem nenhum equipamento específico. Você não vai ter chiller para esfriar, não vai ter nada. Esfriou a cerveja, coloca dentro do seu recipiente que você vai fermentar a cerveja, espera baixar a temperatura para pelo menos 30 graus, adiciona o fermento e aí você vai deixá-la num cantinho da casa, fresco, mais temperatura ambiente, geralmente ali entre 20 e 30 graus, né? O ideal é que seja num lugar escurinho ali, guardadinho, com a temperatura que fique mais ou menos ali amena, que não fique alterando muito. Você aguarda ali uns 10 dias, você vai deixar a tampa um pouquinho aberta para poder escapar todo o CO2, porque é o seguinte, quando a levedura estiver comendo o açúcar dentro daquele líquido, ela vai estar fazendo o álcool e vai estar fazendo também a carbonatação da cerveja, só que esse CO2 a gente quer que saia inteiro, porque senão a garrafa explode. Então você deixa ali 10 dias fermentando, terminou a fermentação, vou mostrar daqui a pouco como é também, você vai adicionar uma quantidade mínima de açúcar, que é esse açúcar, o restinho da levedura vai comer e vai transformar ele na carbonatação da sua cerveja. Viria aí, por exemplo, um outro equipamento específico, que é o arrolhador ou colocador de tampinha. Como a gente não tem em casa, você que vai testar não tem em casa, então a gente vai fazer ela também numa garrafa PET. E já já eu mostro para você o resultado de como ficou essa cerveja. Vamos lá? Esse aqui é o voal, como eu disse, o tecido que você encontra facilmente em qualquer loja de tecido, porque é o tecido de cortina, né? Então é bem facinho de achar. E o que você vai fazer é o seguinte, você vai comprar 1 metro desse tecido, bem baratinho, em torno de R$7 o metro. E o que você vai fazer? Você vai colocar isso daqui na sua panela, colocar a sobra pro lado de fora e recortar. Você recorta ao redor da panela e vai ter um saco, por exemplo. Esse seria de uma panelinha bem pequenininha, mas aí vai ser de acordo com o tamanho da sua panela. Você recorta e depois de você recortar é muito fácil. Você está vendo aqui, ó, esses furinhos, a cada mais ou menos 4 dedos, você coloca 4 dedos de distância e faz furos. Você pode usar aqui um ferro de solda, você pode usar um incenso aceso, que é o mais fácil, eu achei o mais fácil. Pode usar ferro de solda, enfim, o que você conseguir mais fácil para você sair furando. A quente é sempre mais fácil. Aí depois você passa um cordão em volta, tá? Para que você possa depois amarrar ao redor da panela, como eu vou mostrar lá na mosturação. É bem fácil, bem simples de fazer, você arruma isso aqui em qualquer lugar, certo? O ideal é óbvio que seja novo, não vai pegar o pano da cortina da sua casa. E fazendo esse saco de mosturação aqui, que é o que a gente usa para o famoso BIAB, Brew in a Bag, ou seja, né, fazer a cerveja em um saco, é bem facinho de fazer e você vai ver que não tem muita dor de cabeça.
Eu prometi que ensinaria a cerveja usando o menor número de equipamentos específicos possível. Então é o seguinte, o ideal é que você tenha pelo menos um termômetro, né, de cozinha. Se você não tiver, peça emprestado a alguém, porque isso aqui é bem facinho, muita gente tem em casa. Custa uns 14, 20 reais, depende do lugar. Mas se você não tiver, peça emprestado ou compre um. Essa temperatura aqui, ela está, deixa eu ver aqui da água, olha só quanto é que ela vai estar. O ideal é que é o seguinte, você coloque o malte dentro da água quando ele tiver mais ou menos a uns 69 graus, 68, no máximo 70, porque a temperatura de mostura tem que ser em torno de 66 graus. Né? Só que se você não tem um termômetro, você pode observar que você começa a esquentar a água na hora que ela começa a formar aquelas bolinhas, aquelas bolhas pequenininhas, é porque ela já está chegando em torno de 70 graus. Então esse seria mais ou menos a temperatura certa se você não tiver um termômetro. Se você tiver um termômetro, você esquenta a água a mais ou menos 69, 70 graus no máximo e coloca o malte. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que a gente coloca o voal, né, o saco de voal dentro da panela, que é como se fosse um grande coador de café. E aí a gente coloca logo depois o grão dentro. Olha, essa é a panela com o voal já dentro da panela. Então você pode observar que aqueles furinhos que eu disse, ó, quando você coloca um fio do lado de fora, tá aqui, você coloca o fio do lado de fora para justamente prender ao redor da panela, né? Olha aqui, ó, o fio fica ao redor, né? Para justamente você segurar esse saco dentro da panela. Essa água aqui ela já está mais ou menos 68 graus, que é quando você já pode colocar, deitar o malte, que é como a gente chama, colocar o malte já moído aqui dentro onde a gente vai permanecer mais ou menos com o fogo desligado. É bem importante dizer que o fogo está apagado e ele vai ficar mais ou menos 1 hora aqui dentro. Nessa temperatura você coloca uma tampa para ajudar a reter essa temperatura e espera 1 hora para fazer o que a gente chama de mosturação. Pronto, agora eu já coloquei o malte. A gente coloca o malte mais ou menos a 68, 69 graus de temperatura, porque aí assim que você coloca o malte, desce um pouco essa temperatura. Então se ela ficar aqui entre 63 graus, 66, nessa faixa, vai ser uma temperatura muito bacana. Então você tem aqui já o malte moído dentro, basta agora fechar a panela e esperar por mais ou menos 1 hora. Pronto, terminada a mostura, eu disse 60 minutos, mas eu acabei deixando aí 90 minutos, 1h30 de mostura é suficiente para você extrair todo o açúcar do grão, né? Transformar todo o amido que tem no grão em açúcar. E aí aqui está o bag, né? O ideal é você ter aqui um escorredor de macarrão ou algo parecido para você aproveitar aqui o resto que estiver escorrendo, né? Aqui é aquela costura que eu disse, quando a gente coloca o cordão, na hora de puxar você toma cuidado para não cair grão nenhum dentro do líquido, né? E é para isso que serve o cordão. Quando você puxa o cordão, ele fecha o saco, né? E aí você consegue tirar todo o grão sem deixar nada na fervura. A cerveja é assim, ó, bem turva, é normal, o líquido está bastante turvo assim. Depois a clarificação acontece com o tempo, tá bom? A fervura vai ajudar, a fermentação também vai ajudar nisso. Mas aí agora você tirou o grão, você liga o fogo, ligando o fogo, você espera agora ferver. Depois que começar a ferver, é literalmente 1 hora de fervura, nem mais nem menos, certo? E aí eu vou mostrar para vocês direitinho a adição dos lúpulos que você tem que colocar, mas você tem que esperar começar a ferver. Na hora que começa a ferver, você conta 60 minutos a partir dali, entendeu?
Então vamos esperar começar a fervura. Nessa quantidade de cerveja, eu acredito que seja bem rapidinho o início. Acho que 5, no máximo 10 minutos. Quando você faz uma quantidade maior de cerveja, eu, por exemplo, estou fazendo aqui, ó, 12 litros. Nessa aqui demora bastante. Demora pelo menos uns 20 minutinhos para começar a ferver. Aqui é mais rápido. Bom, começou a ferver aqui agora o nosso mosto. Vai ser 1 hora de fervura. E aí você tem que fazer 3 adições de lúpulo. Aqui tem 3 gramas de Cascade. Essa receita tem 3 gramas de Cascade agora no início da fervura, 3 gramas de Cascade no meio da fervura, ou seja, com 30 minutos de fervura, e mais 3 gramas de Cascade no final da fervura. E aí a ideia é a seguinte: se você não tiver uma balança para você justamente pesar, uma balança de precisão para pesar esses 3 gramas de lúpulo, é bem simples. Você pode, na loja mesmo de insumos, você pode pedir para os caras dividirem para você 3 e 3 gramas em pacotes diferentes, ou você pode pedir realmente 9 gramas e aí você no olho mesmo você separa 3 montinhos do mesmo tamanho, não tem problema se um tiver um pouquinho maior do que o outro. Mas se você dividir esse lúpulo em 3, você vai ter mais ou menos 3 gramas em cada adição. Vamos lá, já passaram 30 minutos de fervura. Agora eu vou colocar mais 3 gramas de Cascade. E agora, depois de mais 30 minutos de fervura, a gente vai encerrar a fervura, e quando a gente encerrar a fervura, coloca-se mais 3 gramas de Cascade. Pronto, cerveja pronta. Você precisa agora, depois de desligar, rapidamente você precisa esfriar sua cerveja. A melhor forma que você pode fazer é um banho-maria. Deixa perto da torneira, coloca num balde, e essa água que vai ficar aqui fora, ela esquenta muito rápido, então você tem que ficar trocando essa água. Então, a melhor forma que você pode fazer é em casa mesmo, na pia, dentro de casa, não fora, e você vai trocando essa água. A cerveja precisa chegar a quase temperatura ambiente, mais ou menos uns 25, 27 graus, para que só então você possa colocar ela no local que você vai fermentar, que no nosso caso é uma garrafa PET mesmo, e colocar o fermento, porque se você usar o fermento na cerveja quente, você mata o fermento, então você não pode fazer isso. Então você precisa aqui de uns 30 minutinhos trocando essa água para que a cerveja esfrie, tá bom? Outra forma de chegar na temperatura ambiente também seria colocar essa cerveja na garrafa PET, tampar muito bem tampado. Lembrando que a garrafa tem que ser sanitizada com álcool 70. Eu coloco o álcool 70% aqui para ficar mais fácil. Tanto a garrafa sanitizada quanto a tampinha também tem que estar sanitizada. E uma maneira fácil de você esfriar é colocar na garrafa, tampar, levar para a geladeira, esperar um tempo e depois sim você traz de volta para a cozinha, abre e aí você coloca o fermento, certo? É uma maneira também. Eu aqui só com aquele banho-maria eu já consegui colocar aqui a cerveja a 27 graus, 25 graus, então já está numa temperatura bacana. E isso aqui que vocês estão vendo no fundo, a gente chama de trube. Isso com o tempo na fermentação, isso vai sedimentar cada vez mais e vai lá para o fundo, vai ficar bem aqui no fundinho mesmo, bem compactado, tá? Mas isso aqui eu falo um pouco depois. Primeiro a gente tem que falar agora aqui sobre inocular o fermento. Bom, agora chegou a hora de colocar o fermento. Vocês podem fazer o seguinte: vocês podem comprar um fermento cervejeiro na loja de insumos,
Esse US05, por exemplo, aqui é o mais neutro, é muito bom para muitos tipos de cerveja, só que ele custa em torno de R$15. E você pode também usar o fermento biológico seco instantâneo, como esse daqui, esse fermento de pão mesmo. Não é o ideal, mas ele faz cerveja também, certo? Então aí a escolha vai ser de vocês. Se vocês querem gastar um pouco mais e fazer uma cerveja direitinho, mesmo que seja um teste, façam uma cerveja direitinho, use a levedura cervejeira mesmo que você encontra na casa de insumos. Se você quiser fazer só um teste e brincar, use o fermento de pão, custa R$1,20, R$1,50, depende do lugar. E aí o que você vai utilizar para uma garrafa dessa de 2 litros? Tanto um quanto o outro, você vai usar mais ou menos 1/4 do pacote, certo? 1/4 até meio pacote, você pode colocar no olho mesmo, que não tem problema, certo? Você pode colocar ele seco mesmo, do jeito que está aqui, você abre e já coloca dentro da garrafa, ou você pode também colocar num copo sanitizado, e aí você vai ter que sanitizar ele com álcool 70. Coloca a água mineral logo depois, e aí depois coloca um pouquinho do fermento, espera uns 20 minutos porque ele vai dar uma hidratada e vai ficar parecendo um Yakult, mais ou menos um leite, e você coloca dentro da garrafa. Eu dei uma hidratada rapidinho, tem vídeos na internet mostrando como hidratar fermento, é bem fácil, mas você pode jogar o fermento direto na garrafa. Como eu disse, esse aqui é o fermento hidratado, vou jogar dentro da garrafa. Feito isso, agora basta tampar a garrafa com a tampinha que você sanitizou previamente, com álcool 70, e aí você coloca no lugar mais fresco da sua casa, tá bom? Porque o ideal é que ele fique ali fermentando em uma faixa entre 15 e 25 graus no máximo. Então não pode ser num lugar muito quente, senão a sua cerveja vai ficar ruim. Bom, a última consideração antes de colocar a garrafa para fermentar em um lugar fresco da casa, aqui está a garrafa, é a seguinte: enquanto o fermento está atuando, não sei se vocês conseguem ver, o fermento já está aqui assim mais ou menos, misturado na cerveja. Enquanto o fermento está atuando, ele está comendo açúcar e ele está produzindo outras duas substâncias, é o álcool e CO2. Ou seja, se você tiver com a tampa completamente fechada, a garrafa vai explodir. Então, enquanto a gente está produzindo cerveja, todo o gás é liberado, todo o gás vai embora durante a fermentação. Quando a gente faz num balde de fermentação de cerveja, a gente tem essa pecinha aqui chamada airlock, que libera todo o gás carbônico e não deixa o ar entrar. O ar não entra, mas o gás carbônico todo sai. Então o que você vai precisar fazer para fermentar sua cerveja numa garrafa PET? Você não vai poder deixar ela completamente fechada, você vai ter que deixar ela... Não sei se vocês ouviram aquele barulhinho. Sabe quando você deixa só ela meio fechadinha? Quando você pega uma garrafa de Coca-Cola e abre e ela fica saindo um pouco de ar, quando, por exemplo, você sacode muito um refrigerante e tem que abrir, você abre primeiro de pouquinho, vai abrindo de pouquinho, vai deixando o ar sair de pouquinho, pois então, essa tampa ela vai ter que ficar assim, meio aberta. Não tem problema de ficar completamente aberta não, porque não vai entrar nada, vai mais sair do que entrar. Todo o gás, todo outro CO2 que vai sair da cerveja vai empurrar qualquer coisa para fora. Então deixa ela só assim, dá uma apertadinha de leve, bem de leve, deixa ela meio fechada, meio aberta, porque aí não corre risco da garrafa explodir. O ideal é você verificar pelo menos ali uma vez por dia, se puder 2 vezes por dia melhor ainda, porque aí você vê se a garrafa está muito dura, né, se tem muita pressão, e aí quando você abrir um pouquinho, você vai ouvir o CO2 saindo da garrafa, então é porque você conseguiu liberar um pouquinho e deixar no ponto certo. Bom, depois de toda a fermentação, tá aqui a garrafa onde foi fermentada a cerveja, e aí você vai se preocupar porque vai ter aqui a cerveja limpinha, né, e a sujeira muito embaixo, mas você vai pegar uma jarra sanitizada também
E o seguinte, a cerveja ela vai estar bem limpinha, ela não tem essa sujeira toda não. Você vai tirar devagar, derramar bem devagarinho dentro de uma jarra ou algo parecido, e a sujeira toda vai ficar para trás, certo? Lembrando que qualquer coisa que for entrar agora em contato com a cerveja tem que ser sanitizado com álcool 70 pelo menos, né? Então você tem aqui agora a cerveja, 1,5 litro, né? Porque você coloca aqui para fermentar numa garrafa de 2 litros e sobra mais ou menos 1,5 litro de cerveja. Agora a gente vai colocar o açúcar, porque a gente precisa de açúcar para que a cerveja dentro da garrafa crie o CO2, ou seja, para você gaseificar a sua cerveja, né? Carbonatar a cerveja. Nós calculamos em torno de 6 gramas, 7 gramas por litro. Como eu tenho aqui 1,5 litro de cerveja, eu vou colocar em torno de 10 gramas de açúcar. Como você, por exemplo, pode não ter balança em casa ou algo parecido, e esse aqui é um experimento justamente para não utilizar equipamento algum, tem aqueles sachês de restaurante. Cada sachê daquele de restaurante de açúcar tem 5 gramas. Então é um pacotinho daquele para cada garrafa de 600. Então se você for colocar a sua cerveja numa garrafa PET de 600 para terminar a fermentação e a carbonatação da cerveja, você coloca ali um sachê inteiro daquele de 5 gramas de açúcar dentro da garrafa. Se você for colocar em um recipiente menor, você tem que fazer mais ou menos o cálculo no olho, mas é um sachê de 5 gramas para cada garrafa de 600 ml de cerveja. Agora aqui eu vou colocar o açúcar, são 10 gramas de açúcar, tá? Ou seja, o conteúdo de 2 pacotinhos daqueles de restaurante de açúcar. E vou mexer com uma colher que foi sanitizada, ou seja, tudo tem que ser sanitizado que vai entrar em contato com a cerveja. Agora, qualquer dúvida você pode procurar o vídeo de sanitização no canal, que explica direitinho por que você tem que sanitizar tudo depois que você fermenta a cerveja. Esse açúcar que eu estou colocando aqui, existe um restinho de levedura na cerveja, muito pequenininho mesmo, muito pequeno. E aí esse resquício de levedura vai comer esse açúcar e vai liberar CO2, ou seja, é isso que vai carbonatar a sua cerveja, mas não vai alterar o sabor, não vai alterar a quantidade de álcool, não altera nada, ela só simplesmente vai produzir o CO2 da sua cerveja. Agora vamos colocar nas garrafas e fechar. Bom, vocês podem colocar a cerveja em casa sem equipamento algum, dentro de uma garrafa PET de 600 é a melhor opção, certo? E se você tiver em casa também essas garrafas d'água que tem aqui essa flip top, essa tampa flip top, também serve. Elas, aliás, são essenciais para isso. Se você tiver, lembrando que tem que sanitizar também tanto as garrafas como a tampa que você vai utilizar. Tudo que vai entrar em contato agora com a cerveja tem que ser sanitizado. Então, se você tiver uma dessas garrafas d'água em casa que fecha sob pressão, também serve. Caso contrário, você pode fazer o teste mesmo nessas garrafas PET. Vamos lá, eu coloquei aqui um funil para ajudar. Você não precisa de um funil, se você for bom de mira, você consegue colocar na garrafa. Eu coloquei aqui num funil porque vai me ajudar no trabalho. Olha só, como eu tinha dito, a cerveja ela tá pronta. Olha aqui, ela tá limpinha, né? Tá bem bonita. E ela está pronta, mas só está faltando o álcool, não, perdão. A cerveja já está pronta, só está faltando a carbonatação, ou seja, essa última etapa tem que ser feita em temperatura ambiente. Então o que você vai fazer? Dessa vez você não pode deixar nenhuma folga
na tampa. Você pode apertar o máximo que você puder, porque ela tem que guardar o CO2 que ela vai criar, não pode escapar. Então você guarda todo o CO2 aqui dentro, fecha bem a tampa e você vai deixar essa garrafa aqui em um lugar arejado da sua casa, preferencialmente no escuro, certo? Porque as garrafas de cerveja elas são escuras justamente porque a luz do dia causa um defeito na cerveja. Então as garrafas são escuras por isso. Então se você for guardar, guarde dentro de um armário ou algo parecido que não tenha luz e que seja em temperatura ambiente. Ela tem que ficar de 7 a 10 dias para poder abrir. Eu daqui a pouco mostro para vocês o resultado dessa cerveja depois de 10 dias guardadas nessa garrafa, ok? Vou colocar na outra também e a gente vê depois o resultado como é que fica. Pois então, 20 dias se passaram, deixei aquela garrafa mais ou menos 10 dias fermentando, a garrafa de Coca-Cola grande, fermentando. Depois eu fiz aquele processo de passar para essa garrafa menor. Deixei mais 10 dias, né, para que criasse a carbonatação, ou seja, o restinho da levedura que tem dentro da cerveja come aquele açúcar que a gente colocou no final e produz a carbonatação. E aí quando a gente faz a cerveja, todo cervejeiro que vai abrir com a tampinha tem que dar aquele barulhinho clássico da cerveja. Isso quer dizer que ela funcionou, pelo menos nesse quesito. Então vamos ver agora aqui como é que saiu a nossa cerveja sem equipamento específico nenhum. Certamente que sim. Ó, o barulhinho deu. Agora vamos ver como saiu ela no copo. Olha aí. Você dá para qualquer pessoa olhar, provar. Ela vai falar que foi uma cerveja muito bem feita, aquela coisa toda, mas essa cerveja foi feita da forma mais mambembe possível, sem controle nenhum e sem equipamento específico. Agora vamos ver como é que foi que ela saiu. Ó, o cheiro do Cascade é sensacional. Essa cerveja ficou mais ou menos com 4,5% de álcool. Ela não ficou muito amarga, então esses 9 gramas de Cascade dão um aroma muito bom para a cerveja, o amargor perfeitinho. Ela está com um aroma perfeito até agora, basta saber o gosto. Perfeito. Tá vendo? Para fazer em casa, sem controle nenhum. Nós não fizemos medição nenhuma, nós não medimos a temperatura quando a gente estava fazendo, a gente não mediu a gravidade original, ou seja, quanto ela tinha de açúcar no momento em que começou a ser fermentada. A gente também não fez a medição de FG, que ou seja, quanto sobrou de açúcar, ou seja, o quanto a levedura comeu, aí o quanto vai te dar de álcool, mais ou menos. Eu disse que ela tem 4,5%, é uma estimativa. Pelo meu paladar também ela está mais ou menos nessa linha. E saiu uma cerveja com uma carbonatação bacana, a espuma está legalzinho, a cor dela está perfeita. Aliás, ela está muito mais clara do que eu imaginava. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ela está bem translúcida, bem clarinha. E é isso. Se você quiser fazer cerveja em casa, testar, faça um teste, brinque, pegue umas panelas aí, pegue um pedacinho de voal, compra os insumos na loja e faz cerveja em casa em garrafa PET mesmo, rapidinho para brincar. Aí vê se gosta. Se você gostar, compra o equipamento e faz a cerveja do jeito que você gosta, certo? Se você curtiu, gostou do canal, assina aí, dá um like, comenta também, faz pergunta. A ideia aqui é que a gente ajude você também a fazer cerveja em casa, porque desde que eu comecei a fazer, me apaixonei pelo hobby e nunca mais parei. Tá bom? Vou lá, saúde. Fui!